Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, que traz os principais assuntos que permeiam os almoços, os elevadores da Faria Lima para você, telespectador da BMC News, para você estar sempre atualizado, mas sobretudo para te ajudar a criar boas perguntas e a se fazer melhores perguntas para se tornar um investidor melhor. Nós estamos vivendo um momento particular em taxa de juros no mundo inteiro. Nós temos um período de juros americanos reais negativos, mas com juros nominais a patamares que nós não vemos há muito tempo. Boa parte da geração dos investidores americanos nunca conviveu com esse tipo de inflação e esse tipo de taxa de juros. Esse momento reflete aqui no Brasil em um momento também de taxa de juros altas, mas de uma forma diferente. E nesse cenário todo, vem sempre a pergunta, onde nós vamos investir e como ler melhor esse cenário? Não adianta depois que o Copom soltar a Selic, você ler aquela matéria, a Selic subiu e agora? Não adianta. Você tem que estar bem informado e estar pensando nos seus investimentos desde já. E para bater um papo sobre todo esse cenário conosco, nós temos aqui a GT Capital, na figura do Rodrigo Azevedo, para compartilhar um pouco do conhecimento dele e da leitura dele com vocês, telespectadores da BMC News. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade, todos estamos acompanhando. Como tu comentou, acho que mais do que nunca a gente vive um momento muito importante, né, para se falar de finanças, para se falar de economia, e aí a figura dos profissionais dessa área, acho que elas têm uma importância cada vez maior para ajudar o investidor lá na ponta final a entender o que de fato está acontecendo, quais são as oportunidades que existem e também se proteger daquilo que pode vir a acontecer. Então, acho que mais do que nunca a gente vive um momento muito interessante para se falar sobre isso, como tu comentou, nos elevadores, nos almoços, em todas as oportunidades que a gente tiver. E estou aqui, então, para falar um pouco sobre isso e ajudar o investidor que está nos acompanhando aí. Bom, como de tradição aqui no programa, a gente está aqui para fazer as perguntas difíceis. Eu sei que você olha bastante para crédito, a gente vai, mas inevitavelmente a gente vai fazer comparações com renda variável aqui também, mas o fato é que a gente tem visto nessa onda de juros altos, que a gente poderia pensar que é uma migração para renda fixa natural, essa migração acontece, mas não para crédito privado. E aí quando a gente olha a mesma captação de fundos de investimento, ela gira em patamares recorrentemente negativos para todas as classes, inclusive para a renda fixa, por quê? Você tem a saída em alguns ativos mais voltados a títulos públicos, mas existe uma fuga também de crédito privado. As empresas têm ali, com juros mais altos, aumento da inadimplência. Ao mesmo tempo, a gente tem na própria saída dos investidores uma pressão por venda que machuca o preço de face desses títulos de crédito privado. E a minha pergunta, sem mais rodeios, tem crédito privado? Dá para investir em fundo de crédito privado hoje em dia ainda? Acredito que sim, tá, Felipe? Eu acho que, como tu comentou, o movimento que se deu, principalmente pós o episódio de Americanas e Light, foi realmente de uma fuga desse tipo de fundos. E aí, muitas vezes, a gente tem que voltar a entender qual o investidor que está nesse tipo de fundos, né? E entender que esse tipo de fundos não é para todo investidor, né? Muitas vezes se confundiu aquele investidor que estava acostumado com um fundo pós-fixado, um fundo realmente de dia a dia, de caixa, e acabou se destinando parte desses recursos que eram para o dia a dia para fundos de crédito privado que estão muito mais inerentes a uma variação negativa de cota, algo que o investidor conservador de renda fixa ao longo do tempo não estava acostumado. Então, acho que existem sim grandes oportunidades. Se a gente for olhar dentro do próprio mercado de crédito privado, onde o investidor tem a oportunidade de comprar esse título no mercado, claro que aqui a gente está falando já para um investidor que ele tem um certo conhecimento de mercado, tem sim oportunidade, porque como tu comentou, uma vez que há uma fuga de investidores dos fundos de crédito privado e esses gestores precisam vender títulos a mercado, eles acabam vendendo esses títulos, os melhores títulos da carteira. Então, para o investidor que tem um conhecimento um pouco melhor ou mesmo tem um profissional, né, um assessor de investimentos do seu lado, ele consegue identificar alternativas boas de comprar diretamente esses títulos que estão sendo vendidos abaixo do valor de face, do valor de mercado, para fazer um investimento. Mas, de novo, é muito importante ressaltar que o crédito privado ele é para o investidor que já tenha, se não um conhecimento um pouco maior sobre investimentos, que ele tenha uma propensão maior a riscos, porque por mais que esteja dentro do mercado de renda fixa, ele pode variar, existe o risco de crédito atrelado e esse ano a gente viu de fato acontecendo, o que já há muito tempo a gente não via, né? O último default que a gente tinha visto, enfim, tinha sido na parte de rodovias lá atrás.
que a gente voltou a ver esse ano. Então, de novo, existe sim oportunidade, desde que esteja adequado ao perfil do investidor, né, e ele entenda o risco que ele está correndo. Então, acho que sim, existe oportunidades nesse mercado. Então, uma coisa que eu sempre bato aqui com a audiência e sempre ver os convidados, eu peço para empurrar um pouquinho desse conhecimento, que é o risco de crédito privado é diferente. Não adianta olhar a volatilidade de fundo de crédito privado, certo? Perfeito. Vai um pouco mais além, né? Realmente tem que olhar a empresa que é a emissora desse risco, o que tem por trás, né? Muitas vezes, no momento que essa empresa ela emite uma dívida, por mais que seja já uma empresa conhecida no mercado, muitas vezes o mercado exige garantias, né? Então é muito importante, quando for analisar de fato um título de crédito privado, não só olhar qual a marca, né, qual a empresa que está ali, não só também olhar o rating, porque a gente sabe que muitas vezes o rating não reflete todo o risco que está incluído no papel, alguns inclusive nem tem rating, mas olhar por trás o que tem de garantia. Se muitas vezes se os sócios são avalistas da operação, se tem alguma coisa de garantia física de fato, quando a gente fala, por exemplo, de uma CRI ou até eventualmente de uma CRA. Então, esse estudo ele vai muito além de olhar qual o nome do emissor do título e somente o rating. Então, acho que, de novo, traz o profissional para dentro. Muitas vezes o investidor não vai ter tempo no dia a dia ou até não vai saber onde buscar essas informações. Então, ter alguém do teu lado, seja um assessor, seja um gerente, enfim, um profissional, para olhar isso no detalhe, te levar, né, te suprir de todas as informações necessárias naquele momento para que tu tome a decisão e esteja ciente do risco que está correndo. Eu acho, Felipe, que o ponto principal aqui, o ponto negativo que a gente acabou vendo para ver esse fluxo, é que muitos investidores não sabiam do que o risco que eles estavam correndo. Então, fundos de previdência, fundos, às vezes, que era um fundo caixa do cliente, estavam alocados em crédito privado e isso acaba machucando muito, como tu mesmo colocou no início ali. Tem um problema de muita gente olhando só para variação de cota, que carregava fundo de crédito privado como caixa. Você tinha um duration na carteira ali de eventualmente alguns meses, eventualmente mais de um ano, aí você deixava isso em fundo caixa. A gestora tem um pouquinho também da responsabilidade, podia, né, não deixar o saque em D0, D1, mas o cotista também precisa ter essa dimensão. Vocês na GT fazem assessoria, certo? Perfeito. Agora, vou fazer uma pergunta dura aqui para você. Perfeito. Você, na carteira dos seus clientes, eventualmente acompanha compras de crédito privado na física, direto comprar debenture, os seus clientes compram isso? E como você vê pessoa física comprando crédito direto ao invés de comprar via fundo, por exemplo? Perfeito. Sim, no escritório, inclusive, é um dos pontos fortes do escritório, é a parte de renda fixa, crédito privado. Então, isso a gente já traz desde a nossa experiência anterior, né, que foi em banco, e acabamos trazendo também no momento que a gente iniciou como assessor de investimentos. Mas, de novo, isso realmente exige um atendimento, né, um entendimento do que está acontecendo, um entendimento daquele produto no detalhe. Então, não é todo investidor que faz dentro da GT, apesar de ser uma das nossas características principais. A gente faz um filtro muito grande do investidor que está disposto a correr esse risco ou não. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente tem, claro, o suporte muito forte do nosso parceiro, BTG Pactual, que acaba nos dando a parte de análise dos títulos, mas muito mais do que isso também buscar informações. E aí, se a gente for olhar o histórico, né, então a gente vem trabalhando pelo menos há uns 10 anos com esse tipo de título, lá quando o mercado ainda era bastante incipiente, ainda quando nós estávamos dentro do banco, e hoje com o mercado com muito mais informações. Te digo que lá dentro da nossa carteira de clientes, onde a gente foi bastante impactado, foi com Light agora. Não era até uma posição tão relevante que nós tínhamos, até porque a gente já tinha saído em algum momento, o próprio banco já tinha dado uma saída antecipada, mas ainda tinham clientes que carregavam na carteira. Mas o mais importante que eu vejo nesse sentido é o fato de que os clientes que tinham a Light na carteira estavam cientes, né, do risco que poderiam estar correndo. E ainda assim, né, dado o que a gente tem visto aí nos últimos movimentos que houve da empresa, acredita-se que de repente vai ter alguma mudança em relação a default ou não. Mas acho que o mais importante é isso, é que o investidor ele esteja ciente de onde ele está entrando, né, por que a remuneração que ele está tendo muitas vezes é acima de mercado, se é, no caso, uma oportunidade, como eu comentei agora, houveram muitas oportunidades nesses últimos 3 meses de títulos muito bons, de qualidade, que estavam indo ao mercado a valor abaixo de face. Por quê? Porque os fundos estavam precisando liquidar e o mais fácil, né, para machucar menos os investidores, era sair de títulos que tinham títulos de qualidade. Então, acho que o papel da assessoria nesse momento foi, de fato, fazer uma curadoria no detalhe, olhar, beleza, do que está tendo agora de fluxo no mercado, o que de fato é oportunidade e o que é só os fundos saindo onde não tem
para o investidor pessoa física na ponta não faz tanto sentido. Tem um ponto que às vezes as pessoas deixam passar e até enxergam isso para empresas, mas para crédito esquecem, que é quando você precisa de dinheiro rápido, você tem na garagem o seu Gol Bolinha, 3 anos de uso, 30 mil quilômetros rodados, inteiro, e você tem um Maré a turbo. Quando você precisa de dinheiro, qual que você vai vender primeiro? Vai no teu xodó, né? Vai no teu xodó. E a mesma coisa acontece com crédito privado. Perfeito. Não porque muitas vezes não é porque o gestor quer, mas é o mercado que tem liquidez primeiro. Perfeito. Então, muitas vezes o investidor esquece que quando investe em crédito privado, assim como investe em outros ativos de liquidez não imediata, ou que eles precisam de ciclos, que passam por ciclos, muitas vezes ele vai precisar desse dinheiro. Então, fazer a gestão de liquidez é fundamental. Que alguns gestores deixaram passar também, claro, mas que o investidor na pessoa física tende a sofrer muito com isso. Até o que tu trouxe, Felipe, desculpa te interromper, mas é o mesmo pensamento que a gente tem que ter até com o próprio mercado de renda variável, né? Porque a renda variável, normalmente o investidor ele olha quando está em alta, quando está no destaque, quando está todo mundo falando que o índice subiu, mas as oportunidades a gente sabe que elas estão no momento onde ninguém se fala, onde o mercado está caindo, e no crédito privado acabou sendo isso, né? Agora houve uma enxurrada de notícias negativas em relação a esse mercado, puxados de novo por Americanas e Light, mas aquele investidor que ou tinha um conhecimento já apropriado disso, ou tinha um profissional com esse conhecimento do lado, ele conseguiu, nesses últimos 2-3 meses, encontrar oportunidades ali de emissores muito válidos, emissores resilientes, com taxas interessantes e com uma duration não tão alta assim. Então, houve uma oportunidade, de novo, quando todo mundo falava mal do mercado, quando era só notícia negativa, quem procurou e quem estava bem acompanhado conseguiu colocar bons ativos que lá, no médio e longo prazo, vão entregar um resultado bem interessante para a carteira, com certeza. Agora, nessa linha de caçar os ativos, uma pergunta que eu costumo fazer geralmente para os gestores de fundos de crédito privado. Eu queria ouvir um pouco de vocês também, olhando esse crédito para a carteira da pessoa física, né? Não dá para confiar só em rating, né? Você não vai comprar só rating. Então, como é que você faz a análise do papel? Normalmente a gente, de novo, conta com suporte muito grande da própria corretora, né? Ali acho que é onde eles estão, os analistas que olham lá realmente no detalhe. No nosso escritório, no caso, a gente tem um profissional que ele é dedicado a essa área, enfim, já também com uma experiência muito grande. E aí, de novo, é buscar lá no detalhe do detalhe, onde normalmente o investidor, na ponta final, ou até a grande parte dos assessores não olha, não lê o prospecto, não lê lá todo o material da oferta. Então, entender se porque mesmo agora nesse momento a gente viu a oferta sem rating que tinham sim uma grande segurança por trás. Muitas vezes porque tinha um sócio, pessoa física, assinando como aval, muitas vezes tinham algumas garantias físicas que davam esse suporte para o investidor entrar mesmo não tendo um rating. Às vezes por ser uma operação menor, né, nem faz sentido colocar o rating na operação. Então, acho que vai muito além disso, né? Realmente olhar no detalhe, muitas vezes conversar com o mercado também, entender quem está por trás dessa emissão. Então, acho que são pontos ali. E aí, claro, de novo, volta para o profissional. Lá, a corretora por trás, tendo os analistas, tendo dentro do escritório alguém também que vai estar dando esse suporte. Para o assessor que está lá na ponta final, de fato, fazendo o trabalho, está muito munido de informações e apresentar isso tudo para o investidor, que é quem, no final das contas, vai tomar a decisão. Se está disposto, né, a pegar um título ali um pouco acima do mercado, colocando um risco um pouco maior, ou se ele prefere ficar na média de mercado e com o menor risco possível. Então, já que você tocou nessa questão de risco de mercado, em crédito privado a gente costuma usar, né, os termos high yield, high grade. Nunca é low, né? É sempre high, né? É sempre high. Se é high grade ou se é high yield. Mas tudo bem. Seu high yield, né? Só para passar quem está chegando agora no programa, high yield é aquele título que paga mais yield, né? Mais juros. Mais juros, e tem o high grade, é aquele título que tem maior segurança. Geralmente, a sua carteira, quando seus clientes vêm buscando crédito privado, o apetite é maior por títulos high grade ou high yield? Na maioria high grade, né? Normalmente o investidor que a gente atende lá hoje, posso te falar que de quem opera crédito privado, 70% acaba buscando muito mais a segurança do nome, né? De entender quem está por trás. Mas tem ali uma leva de mercado, tem alguns investidores que esses já estão, de novo, esses já vêm operando esse mercado há muito tempo e operam esse mercado aí não só no carregar a longo prazo, muitas vezes até compram para ali na frente estar podendo sair. De novo, já é um investidor que ele tem um conhecimento um pouco maior, que até foi um trabalho nosso de educação nele ao longo do tempo, de mostrar as oportunidades. Esse sim acaba buscando aquele que paga, né, um yield maior, paga um juros maior e não olha tanto
para o emissor. Então, acho que para quem busca isso, de fato, tem que ser um investidor ali que já tenha um entendimento, já tenha um apetite, já tenha entendido o mercado ao longo do tempo. Agora, quando a gente pensa em crédito privado, tem a questão da empresa, o emissor, a segurança, e tem também o modelo de emissão. Você comentou sobre garantia, que é muito importante você entender que tipo de garantia você tem no seu... que tipo de garantia você tem no seu título, mas você pode querer mudar a sua posição. Por exemplo, você compra um título, as empresas costumam emitir CDI+, IPCA+. Aí o que eu queria quebrar isso em duas perguntas. Primeiro, o que está sendo mais buscado agora, se está compatível com a empresa, e não estando, se vocês costumam ver algum tipo de proteção. A gente tem batido bastante também no assunto de que algumas empresas eventualmente erraram, simplesmente seguiram o padrão de mercado e lá atrás emitiram dívidas a CDI+, sem constar que a Selic poderia subir. Isso estrangulou o crédito da empresa. E aí, no segundo bloco, eu quero estressar um pouquinho mais de como é que isso está em setores também. Mas, e para o investidor? Porque, às vezes o investidor pensa em DI e se desprotege de inflação. Ou pensa em inflação e esquece que a inflação, todo título de inflação é inflação mais pré e aí o preço oscila. Como isso funciona? Essa dinâmica costuma casar bem? O investidor compra o que está no mercado, ou às vezes o investidor sim se programa, fala, olha, eu quero comprar esse título é IPCA+, eu vou comprar IPCA+, aqui, mas vou fazer o swap na outra ponta ou um hedge na outra ponta. Aí de novo volta muito para o profissional, né? Cabe ao profissional olhar para a carteira e aí o nosso trabalho acaba sendo um trabalho bastante exclusivo, porque a gente tem um escritório menor, né? Então nosso formato de atendimento ele é bastante exclusivo, bastante próximo do cliente. Então cabe olhar caso a caso e entender de que maneira a carteira está alocada. Então se a gente for olhar assim, pegando como eu tenho uma visão geral do escritório lá, eu tenho visto muita procura por CDI+, mas talvez até muito para equilibrar carteiras que já estavam muito pesadas de IPCA. Acho que houveram ali praticamente 2 anos onde se trabalhou muito forte IPCA+, e aí no final do ano passado, quando a gente houve ali 3 meses mais ou menos de deflação, alguns investidores também viveram pela primeira vez esses títulos ali tendo uma variação negativa na rentabilidade, e aí talvez isso alertou para que eles buscassem também um equilíbrio na carteira buscando CDI. Então eu tenho visto um movimento nesses últimos meses muito de busca por CDI e acredito que também seja para isso, para equilibrar uma carteira que já vinha muito pesada de IPCA aí dos últimos 2 anos. Maravilha. Dentro, você comentou, né, de fazer essa ponte e trabalhar o investidor. Aí vamos olhar para o outro lado. Como é que que tipo de seleção você faz para o investidor que vai para crédito privado? Você já comentou que ele precisa ter alguma experiência. Ok. Então, com experiência, geralmente tem um crivo de patrimônio também. Né? Também. Porque geralmente você leva um tempo para até juntar uma determinada quantia. Né? Tem outros tipos de calibragem que você faz de perfil? Como é que muda o perfil, por exemplo? Porque experiência e tempo também é a característica que leva o investidor para renda variável, derivativos. Tem alguma característica que define o investidor que vai para crédito privado? Perfeito. Acho que é um investidor que ele já alcançou, né, um patrimônio determinado. Acho que ele não está ainda na construção, no início dessa construção. Acho que no início da construção acaba se buscando, né, algumas alternativas na renda fixa um pouco mais conservadoras. Então, é um investidor que ele já tem ali um patrimônio estabelecido e para uma parte desse patrimônio ele tenta buscar algo realmente acima sem entrar na renda variável ou não mexendo na parte que hoje já é renda variável. Então, acho que meio que uma evolução, né, do investidor dentro do mercado de renda fixa. Então, ele vai começar pelo Tesouro Direto muitas vezes, eventualmente ele vai para o CDB de liquidez, para um CDB um pouco mais prazo médio e longo, aí ele começa a olhar, a gente começa a apresentar títulos, aí a gente olha de novo para aquele que é o high grade, mostrar para ele uma segurança no nome da instituição e também as garantias envolvidas ali, para depois, numa outra evolução, mostrar aí títulos que tenham uma rentabilidade interessante e também entreguem uma certa segurança por trás. Então, acho que é meio que uma construção e aí quando a gente chega, então, para esse investidor que a gente vai colocar o crédito privado mais high yield, é um cara que já de fato viveu todas as outras, ou já tem dentro da carteira dele essa construção e ali na frente então vai alocar uma parte numa rentabilidade acima do que a média de mercado. Muito bem, estamos batendo esse papo com aqui a GT Capital, na pessoa do Rodrigo Azevedo, batendo esse papo sobre renda fixa, alocação de mercado, como navegar nesse cenário de juros
E nós estamos também, naturalmente, acompanhando aqui o chat. Então, nós temos ali, vou puxar desde o comecinho do programa de hoje, desde o comecinho do programa de hoje, temos ali o pessoal comentando sobre estratégias como a BMC poderia trazer mais estratégias de hedge e o uso de derivativos tanto para a estratégia como depois para a operação também, porque as estratégias de futuro geralmente têm duas pontas, especulador, três, né? Especulador, arbitrador e quem está de fato querendo fazer hedge. O Alaís Oliveira mandou aqui, boa tarde Felipe, entrevistado, boa tarde galera do chat. Hoje vou sair das operações. Mas se você vai sair das operações, aproveita para ficar aqui conosco e aproveitar a programação da BBC News. Então tem o Caio Leal está passando ali, o Regis está ali ainda também, Marcelo, o Henrique, né? O Helder, grande Helder sempre na audiência ali conosco também, o Fábio Moraes, inclusive Fábio, sobre essa questão da operação de hedge, a gente fez um bate-papo com Leonel Moleiro aqui no Você com Dinheiro, inclusive vale a pena dar uma conferida sobre estruturas com derivativos, mas a gente pode marcar um novo papo para bater alinhar esse assunto de uso de hedge para empresas também. Esse é um assunto muito interessante. E o que é mais legal? Como a gente brinca com essas operações e usa essas operações dentro da proteção de empresa. Leonel, se estiver assistindo a gente, já se prepara que vem outro convite aí em breve. Muito bem, o pessoal aqui, o Peroni, o Marcelo, aqui todo mundo no chat, muito obrigado pela participação de vocês. Estou acompanhando as mensagens, então deixe sua dúvida, deixe sua pergunta, seu comentário. A gente vai aproveitar a presença do Rodrigo para quebrar um pouquinho a cabeça dele e ajudar a quebrar um pouco a nossa também. O Helder falando ali, melhor programa da Faria Limers, muito obrigado, Helder, sempre aí na audiência. E agora falta também aquele precioso like, né? Senta o dedo aí no like, pessoal, dedão no like aí. Se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal da BMC News, faça a sua inscrição e nos ajude a buscar o 500 mil de inscritos. Se você tiver alguma sugestão, quer mandar uma sugestão para o programa, uma sugestão de participante, uma sugestão de tema, manda lá para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Eu vou repetir, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. A gente está aqui para ajudar e agradar vocês. Se eu pulei a sua pergunta, mande de novo, que é para a gente subir no chat. Agora, nessa busca de crédito privado, vamos quebrar um pouquinho a cabeça aqui. A gente tem Selic a 13,75. A gente tinha título emitido lá atrás, a Selic mais 1, Selic mais 2. Agora o mercado está abrindo um pouquinho. Mas, Selic ou CDI, né? Mas, esse nível, vale a pena, esse prêmio vale a pena pelo risco adicional do crédito privado? Eu acredito que sim, Felipe. Acho que tem, de novo, oportunidades ali bem interessantes, né, que trazem por trás uma segurança e estão entregando esse nível de taxa. Quando a gente faz uma comparação até com o bancário, que acaba sendo um mercado onde o investidor já está mais acostumado, muitas vezes por já ter iniciado lá no banco, né, um trabalho dentro do banco, e quando vai para a parte da assessoria, o investidor, querendo ou não, a comparação que ele acaba trazendo é essa. E o que a gente vê hoje, porque a gente, claro, também precisa olhar para o crédito bancário, né, a gente teve agora recentemente, também coisa de 2 meses atrás, 2 instituições sendo intervida, né, e precisando do suporte do FGC. Então, acho que esse é um ano que tem ensinado muito para o investidor de renda fixa, né? Começou lá, primeiro, com a questão do bancário, de 2 financeiras sendo liquidadas e alguns investidores tendo a primeira experiência deles com o FGC. Depois veio agora a parte do crédito privado, de novo com 2 empresas impactando esse mercado. Então, eu acho que vale a pena sim. Acho que, enfim, não é algo muito fora da realidade. Acho que não é algo que de fato o investidor vai estar tomando um risco muito acima daquele que é o que é aceitável dentro de uma carteira de renda fixa. Então, acho que ainda dentro do que a gente olha de cenário de mercado, ainda é interessante sim, títulos que conseguem entregar aí CDI mais 2, CDI mais 2,5, que a gente ainda vê hoje, e por trás tem, né, um título de qualidade. E você falou de bancário, eu me lembrei de outro ponto. E os isentos? Tem vindo emissão isenta boa ou a isenção está indo toda para o bolso do emissor?
Não, tem vindo. Sabe que tinha dado a gente tinha visto, esse ano tem sido mais de seca, de fato, né? Enfim, por todos os motivos que a gente sabe, não só do próprio mercado, mas se a gente for olhar o cenário Brasil como um todo, secou um pouco as ofertas, mas a gente tem vindo, sim, ofertas isentas, com níveis de taxas interessantes, também em segurança boa. A gente viu os próprios bancos emitindo através de CRI e CRA, né, dentro da estrutura dos bancos, eles conseguindo colocar CRI, CRA e a própria LIG dentro dos próprios bancos, produtos isentos e que traziam, sim, um ganho interessante, né, para o investidor no final das contas. Muito bem, estamos aqui batendo um papo com o Rodrigo Azevedo, economista e sócio fundador da GT Capital, batendo esse papo sobre o mercado atual, juros, um pouquinho sobre renda fixa e, por que não, a posição disso tudo no mercado. A gente está aqui naturalmente também acompanhando o chat. A Danila Miller falou aqui que é fã do professor Cabral. Inclusive, o professor Cabral está por aqui ainda. E a gente já convidou também aqui no Você com Dinheiro. Se você quiser saber um pouquinho mais da história do professor Cabral, vá lá. A gente deixa disponível no YouTube. Vocês devem já conhecer a trilha do Você com Dinheiro. Então, se você esqueceu a Dalina ou não pôde assistir a participação do professor Cabral aqui no Você com Dinheiro, aproveita, vai lá no YouTube, vai lá na nossa trilha e veja lá o programa, ficou gravado, ficou disponível. Então, temos ali o nickname Jaspion ali, passando na timeline também. E tem ali o pessoal também comentando, trazendo os seus comentários no chat. Mais uma vez, se você está chegando agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós estamos aí alcançando 500 mil de inscritos. Mas para alcançar esse número, nós precisamos da ajuda de vocês. Então faça lá a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito no canal da BMC News, clique ali no sininho, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. E o like também. A gente precisa buscar os 300 likes no programa de hoje. Então deixa ali seu like, crava o seu like para a gente buscar os 300 likes aí no programa de hoje. Combinado? Pessoal, a gente está batendo esse papo aqui com o Rodrigo. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco, vai transitar também em renda variável. Não saia daí, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Não saia daí. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a GT Capital, aqui o Rodrigo Azevedo. Rodrigo, eu tinha comentado que esse bloco ia puxar uma parte setorial também, porque a gente sabe que com esse aperto de crédito privado, por todos os fatores nós já conversamos, subida de juros, aperta a capacidade de pagamento da empresa, aumenta a inadimplência. Tem algum setor que se sai melhor nesse cenário? Olha, assim, quando a gente olha para o lado dos juros altos, né, teoricamente a gente teria os bancos performando bem. E o que a gente acabou vendo ao longo dos últimos anos, na verdade, não foi isso, né? A gente viu os bancos fazendo um trabalho não tão bom na parte de empréstimos, né? Se a gente for olhar, impactou muito no resultado dos três principais bancos do Brasil nos últimos últimos trimestres de resultado. O que a gente viu agora no último trimestre, de fato, foi uma melhora, né? Um apresentamento de melhora, o que inclusive fez com que os papéis andassem muito bem nessas últimas 3 semanas. De seguradora também, né? As seguradoras acaba sendo um setor que se beneficia muito de um momento de juros alto, mas no geral eu acho que muito mais do que olhar para os juros, né, nos setores, a gente viu praticamente todos os setores sofrendo muito com a estabilidade do país, né? E claro, a gente vai olhar para a parte política a partir de outubro ali, mas acho que essa instabilidade de não saber muito bem quais seriam as regras do jogo daqui para frente, as regras fiscais, acabaram por impactar de maneira negativa todos os setores. E aí até aqueles que muitas vezes seriam beneficiados pelos juros altos, né, pelo momento que a gente estava vendo na parte dos juros, acabaram sim sendo
penalizados, né, sofrendo com o restante do cenário, não só nacional, mas se a gente olhar também para fora, o mercado, a maneira que o mercado estava se portando lá fora acabou por impactar aqui dentro. Então, acho que a gente vem aí de um período de 6, 7 meses negativos, muito por essa instabilidade toda, e aí a gente acabou não vendo setores que teoricamente deveriam se destacar no cenário atual, acabaram também ficando retraídos. Acho que a partir de agora talvez a gente consiga enxergar alguns setores se destacando. Tem uma pergunta aqui no chat, bem interessante, do Blue Sky. O que muitas vezes você está investindo no crédito privado, ele está rolando ali, aí tem um problema também de marcação. Tinha, né? Agora a gente está melhorando isso, a questão de marcação pela curva, e eventualmente você leva uma pancada, né? O gestor vinha performando bem, aí você tem uma queda de performance. O que fazer quando se trata de um fundo de crédito privado, né? Se faz sentido, você resgata, o gestor vinha vindo bem, levou uma pancada, a gente vai lá e resgata, ou tem que aguardar, vem um pouco aquela figura do ciclo de mercado das ações, que às vezes a ação balança, você tem que segurar lá o Helder gosta aqui, né? No buy and hold, né? E aí, o gestor vinha bem, o gestor de crédito privado vinha bem, começou a sofrer, mesmo quando comparado com os pares de mercado. O que fazer? Saca ou espera? Na minha visão, acho que o mais acertado ainda é aguardar. Acho que qualquer decisão que ela é tomada no impulso ou simplesmente por olhar uma questão isolada, ela acaba sendo prejudicial para o investidor. Então, claro, muitas vezes é difícil do investidor, pessoa física, lá na ponta, ele ter informação correta do que aconteceu dentro do fundo, né? Muitas vezes ele vai se informar pela carta do gestor, que também vai demonstrar, muitas vezes, o que o gestor quer mostrar. Mas, de novo, eu volto tendo a figura do profissional ali da assessoria, que muitas vezes consegue ir um pouco mais a fundo na explicação de o que aconteceu dentro do fundo naquele momento. Então, acho que, né, como qualquer decisão, seja na renda fixa, na renda variável, para o investidor, ela deve ser tomada com calma, né? Então, acredito que pedir o resgate já, no momento que ele viu essa variação, acho que não é o melhor caminho. Acho que tem que buscar alternativas de entender o que está por trás, seja, às vezes, a pessoa física indo ler o documento e, de repente, ali dentro já vai constar alguma coisa, entender de que maneira a carteira desse gestor está alocada, ou, às vezes, recorrer para o profissional, né, que vai ter, de repente, um pouco mais de informações, mas acho que toda decisão tomada simplesmente analisando apenas uma parte, né, do investimento, ela pode ser prejudicial, porque muitas vezes foi algo pontual de fato que o gestor já no curto prazo vai conseguir equalizar, que foi o que a gente acabou vendo. Assim, acho que as principais casas de crédito privado que estavam posicionadas assim, nesses ativos que acabaram apresentando oscilação no início do ano, eles rapidamente conseguiram já devolver o resultado no mês seguinte ou 2 meses depois. Então, acho que vale a pena, claro, de novo, voltando lá, no momento que se aloca num fundo, a gente já busca encontrar fundos que tenham um bom histórico, tenham, né, uma equipe de análise bastante qualificada. E aí, quando acontece qualquer tipo de ruído, a gente já sabe, a gente sabe que a gente fez uma pesquisa antecipada sobre esse fundo, sabe que quem está por trás entende do mercado, então vamos ver de que maneira eles vão conseguir equalizar esse resultado ali na frente. O Helder mandou aqui, né? O buy é fácil, o difícil é a parte do hold. É sempre assim, né? Isso vale muito para ações, crédito privado tem aí um pouco disso também. E como o Rodrigo está comentando, né? Muitas vezes você ficar passivo à carta do gestor ali é complicado. Então, eventualmente é bom você conseguir ter interlocução. A gente sempre tenta, quem acompanha aqui o Você com o Dinheiro sabe, a gente sempre tenta trazer gestores para baterem esse papo aqui e tentar quebrar. Não é só a resposta, mas muitas vezes é o jeito que responde. Perfeito. Entender a cabeça de quem está por trás daquele fundo, enfim, daquelas decisões, né? Acho que isso é até muito mais importante do que, de fato, ali o detalhe, né? Exatamente. O Henrique está perguntando aqui sobre setores, né, que se beneficiam com a queda ou a subida da taxa de juros. O que vocês estão olhando aí que dá para aproveitar nessa eventual perspectiva de queda de taxa de juros aí pelos próximos meses? Na queda de juros, normalmente, os primeiros setores a se qualificar era o de varejo, mas que a gente viu sofrendo muito, né, nos últimos anos. Então, a gente não sabe também de que maneira essa queda dos juros vai beneficiar esse setor, se não vai ter também um tempo de maturação até que as empresas consigam se reorganizar, porque, de novo, elas foram muito pressionadas com essa puxada que houve do aumento da taxa de juros. Então, a parte de shoppings também, enfim, tudo que envolve o varejo, de certa forma, são setores que acabam se beneficiando da queda da taxa de juros. Então, acho que já vale a pena olhar para esses setores, né, pensando no que deve acontecer final do ano, início do próximo ano, mas, de novo, sem que a gente não imagina que isso vá haver
isso vai impactar de maneira rápida, né, na performance desses ativos, desses setores. Eu acho que vai haver também uma construção para que eles aproveitem e como consigam se fortalecer ao longo do tempo, entreguem um resultado interessante. Maravilha. Agora, vou pedir a gentileza, você tem uma bola de cristal aí? Tem uma pergunta aqui que você vai ter que dar uma polida aí na sua bola de cristal. Já que a gente está falando disso, né, mudança de juros e qual a velocidade que essas empresas vão poder aproveitar disso, vamos olhar para o motor. O que vocês enxergam, o que vocês estão enxergando, como vai ser o comportamento, quais são as perspectivas para os ativos de renda fixa ao longo desse ano? Eu particularmente gosto muito da classe renda fixa, né? Então acabo também olhando sempre olhei com muito critério, olhei com muito detalhe para esse setor dos investimentos. Então, eu acredito que seja ainda um ano muito positivo. Por mais que a gente esteja entrando, então, agora, já acredita-se que, se a gente for olhar a própria Focus de hoje, estava marcando 12,50 para o final do ano. O próprio banco, né, que é o BTG, também coloca 12,50 para o final do ano. Então, por mais que a gente esteja olhando um cenário de juros deve cair até o final do ano, eu acho que ainda existem boas oportunidades até lá, né, para o cliente, para que o investidor, no final das contas, ele consiga já montar uma carteira de renda fixa sólida e que vai entregar ao longo dos próximos anos um bom resultado. Então, acho que se a gente for olhar, mesmo dentro dos pós-fixados, que seria ali a classe mais básica de todas, acho que há boas oportunidades que fazem com que, mesmo que a taxa de juros ela vá para esse patamar de 12,5% lá no final do ano, ainda esteja entregando uma rentabilidade interessante no mês a mês. No final das contas, a gente vê o investidor brasileiro ainda muito preocupado, né, muito olhando para quanto que cada ativo rende no mês a mês. Né? Eles acabam sempre buscando aquela coisa do 1%, né? É o sonho do brasileiro. Então, acho que existem ativos desde da classe mais básica, que seriam os pós-fixados, que a gente consegue já garantir que vai ter pelo menos por mais 2, 3 anos, se a taxa de juros mantiver o que se acredita que ela vai ter, uma rentabilidade interessante. E depois, na parte de composição de carteira, como a gente já vem falando aí ao longo do programa, buscar alternativas para aquele investidor mais experiente dentro do crédito privado, seja com CDI+, seja com IPCA+, que, de novo, aí pelos próximos 3, 4, 5 anos, consiga garantir também uma rentabilidade interessante dentro da carteira de renda fixa. Uma vez que a tendência é que, no momento que a taxa de juros venha a cair, o mercado de renda variável ele volte à cena. Né? E aí, claro, entra a parte também ter uma carteira, ter uma parte da carteira, o investidor que tem apetite para isso, no risco, e acho que já vale a pena olhar. A gente veio aí, acredito que 4 semanas de Bovespa fechando positivo, então isso já é um pouco reflexo também do que se acredita que vai acontecer com a taxa de juros até o final do ano. Se você deixar também para comprar quando a bolsa estiver subindo, não adianta muito, né? Muito, perfeito. O Blue Sky agradecendo aqui pela pergunta. Lembrando que nós estamos aqui para atender vocês. Então, mande sua pergunta lá, a gente aproveita aqui o Rodrigo para tirar a dúvida mesmo. Tem sobre a própria GT, né? Hoje vocês são uma assessoria de investimentos, né? Perfeito. Um escritório de agentes autônomos vinculados ao BTG, não é isso? Perfeito, isso aí. Somos hoje o maior escritório do Rio Grande do Sul vinculado ao BTG Pactual. Rio Grande do Sul, né? Terra da Nelógica. Isso aí. Bom lugar. Mas vocês não têm... Vocês trabalham com fundos exclusivos também ou não? Vocês geralmente fazem gestão só da carteira individual do cliente? Grande parte dos nossos clientes são pessoa física atuando de carteiras próprias. A gente tem fundos exclusivos dentro da nossa carteira, mas são poucos. E a gente passou a trabalhar com fundos exclusivos depois da nossa mudança para o BTG, que foi há 1 ano e meio atrás. Mas quando você faz fundo exclusivo, você faz orientado ao indivíduo ou você usa fundos exclusivos para compor a carteira do cliente? Não, normalmente você pegou a diferença? Que às vezes você pode fazer. Você tem um conjunto de fundos exclusivos que seguem uma estratégia e você monta a carteira a partir daquele carteado de fundos exclusivos. Né? É diferente de você fazer um fundo exclusivo específico. O que a gente tem na carteira são os fundos exclusivos específicos para clientes. Então, clientes que têm uma posição, bem relevante e que no pensamento já, inclusive de sucessão, de planejamento, faz mais sentido para ele, até de custos, né? Faz mais sentido para ele ter um fundo exclusivo ali, seguindo a estratégia determinada para ele em si. Agora, você falou em termos de custos. Aí você pegou num ponto que é interessante. Tem uma discussão, especialmente nos últimos meses, sobre modelagem de remuneração de todo esse mercado, não só do assessor, não só do AI, mas, por exemplo, no mercado americano, a figura do que nós chamamos aqui de consultor CVM, gestor de carteiras, e a figura do broker,
advisor, que nos Estados Unidos é muito bem agrupada, né? E essa questão de forma de remuneração é até mais turva que aqui, porque você tem o mesmo indivíduo fazendo as funções distintas e eventualmente cobrando diferente de cada um. Tem alguns papers interessantes que mostram justamente como isso eventualmente viesa as colocações. Hoje, o seu cliente, por exemplo, você tem modelos diferentes, você pode optar por modelos diferentes. Ele é um modelo fee-based, ele é um modelo, por exemplo, por estrutura de comissão. Como vocês enxergam isso? Como vocês enxergam as mudanças de mercado nesse segmento? Perfeito, Felipe. Eu acredito que o nosso mercado ele vai andar, sim, para... nós podemos mostrar para o cliente os dois formatos, né? Eu acho que, na verdade, é o melhor que a gente tem a fazer. Eu, enfim, já fiz alguns estudos para clientes, onde fazia mais sentido a parte de manter a comissão, né? Seria um custo menor para o cliente, e para outros, claro, ter lá um FII único faria mais sentido. Então, acho que hoje... grande parte do mercado já consegue trabalhar com as duas. O nosso formato ele ainda está muito voltado ao de comissão. E aí, claro, entra, como tu comentou, a questão de ser transparente, de mostrar. Eu acho que as próprias mudanças recentes que a CVM trouxe através, né, das últimas diretrizes, ela caminha para que a gente vá para um mercado onde seja mais claro para o investidor. Então, dentre as regras que mudaram agora, inclusive uma delas é que o investidor ele vai ter acesso às comissões que foram pagas por ele através de um extrato que vai ser divulgado pelas corretoras. E eu acho isso perfeito, eu acho que é muito certo de mostrar. A gente já tenta sempre que possível mostrar para o investidor aonde está o nosso ganho, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, no trabalho do assessor, o investidor ele acaba não vendo aonde está a minha remuneração. Então, a gente faz, de novo, porque o nosso formato ele é um pouco diferente, ele é um formato muito mais exclusivo de atendimento. A gente já tenta mostrar onde eu estou ganhando e mostrar para ele que, de certa forma, ele não está sendo prejudicado. Então, mas eu acho que o melhor formato possível é onde seja o assessor ou seja o consultor, ou até se em algum momento essas duas profissões convergirem para o mesmo lugar, que eu acho que vai vir a acontecer na evolução do nosso mercado. Eu acho que poder mostrar os dois formatos para o cliente e, de fato, fazer a conta com ele, entender qual que é o que faz mais sentido para ele, eu acho que é o melhor dos mundos. Eu não vejo ainda o investidor brasileiro totalmente preparado para o modelo de FII único, porque eu vejo que muitos ainda têm um grande problema em ver lá uma cobrança, um valor X, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que sim, é um formato que é muito interessante, é um formato que muitas vezes é aplicado para o advogado, para o médico, e eu acho que é o futuro, sim, do assessor de investimentos também. Então, acho que o que precisa agora, claro, é uma parte cultural de mostrar para o investidor isso, e as plataformas também estarem preparadas para isso, mas eu vejo que o futuro é esse. O futuro, de fato, é ser o mais transparente possível para que o pilar principal de uma assessoria ele seja mantido, que é a confiança. Você falou sobre preparar o investidor. Tem um ponto, eu sei que vocês na GT têm feito um trabalho interessante, eu acho importante a gente divulgar nesse sentido, um trabalho importante na área educacional. Você pode contar um pouquinho do projeto de vocês na área educacional para o nosso telespectador, inclusive depois deixar ali, quem quiser saber um pouco mais, até aproveitar do conteúdo, também poder ir atrás e se informar? Perfeito. Eu acho que, Felipe, esse é um ponto legal porque isso vem lá do nosso DNA ainda dentro do banco, né? Eu e um dos meus sócios, a gente já teve uma experiência dentro do próprio banco, formando investidores e formando profissionais do mercado financeiro. E aí, pós-banco, antes que a gente começou a empreender através da GT Capital, a gente quis manter isso muito ativo. Então, hoje a gente tem, através de eventos, né? Eventos que são muitas vezes para dentro de empresas, a gente faz em company, então a gente vai lá e leva para funcionários das empresas dos nossos clientes a parte de educação financeira. Então, claro, a gente coloca ali também alguns módulos, então inicialmente uma introdução, depois algo mais voltado ao mercado financeiro, até depois chegar de fato na parte dos investimentos, e não só nesse formato em company, mas muitas vezes fazendo com clientes e a família dele. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que, independente da idade do cliente, do tamanho do patrimônio dele, do momento de vida, muitos ainda precisavam ter uma educação financeira. E mais do que isso, a família precisava. Então, como o nosso formato ele se assemelha muito ali de um family office,
a gente tem feito muito um trabalho de educação familiar. Então, pegar de fato a família do cliente, os filhos, que muitas vezes estão um pouco desligados do que é o patrimônio da família, e juntos, todos eles juntos, fazer ali de novo, do básico até onde hoje eles estão, né, que são clientes que já têm um patrimônio grande, fazer um trabalho de educar toda a família para entender como é que eles chegaram ali, como é que eles vão fazer esse patrimônio andar. Então, a gente tenta atuar em todas as áreas, pegar desde lá do investidor iniciante, e a gente tem dentro do escritório um segmento específico para atender esse cliente, que a gente educou ele, que mostrou como é que começava a investir, mas também algo mais voltado ao investidor, já que já tem um patrimônio consolidado e quer passar isso para a família, né, e para os sócios. E sobre passar, né? Um desafio que eu tenho visto muito mais fortemente nos últimos anos é o planejamento sucessório. Né? Antigamente a gente tinha esse problema para companhias. Então você fundou a companhia, ficou 20, 30 anos, 50 anos tocando sua empresa, só que você não vai passar, não vai ser eterno. Então você tem que ceder a companhia, tem até a série, né? É de outra emissora, mas não tem problema, Succession, né? Sobre a sucessão de uma empresa de mídia. Né? Mas isso também acontece na sucessão patrimonial. O problema de preparar, não é isso? Os seus filhos, seus familiares, para conviverem com aquela fortuna que você foi criando ao longo da vida. Né? Vocês têm visto esse desafio? E outra coisa, como você consegue auxiliar, acho que depois vale até a gente montar aqui um programa só sobre esse tema, mas como você consegue auxiliar o planejamento sucessório do patrimônio e quais outras ferramentas você usa? Você tem ali um escritório de, digamos, advocacia que apoia vocês. Como é que você orquestra isso para aliviar um pouco esse problema que parece, olhando de fora, você fala, puxa, mas que problema? Não, você tem que transmitir alguns milhões. Não, mas isso é uma baita complicação dentro da família, né? Perfeito. Não é um trabalho fácil, Felipe, porque, enfim, ele envolve ali a falta de alguém. Então, acho que esse trabalho ele começa assim com o assessor, uma vez que o assessor ele tem condições de, quando ele está próximo do cliente, ele entender, né, o momento de vida, entender tudo que envolve a vida desse cliente, mas depois desse primeiro passo, que é o passo mais difícil, com certeza, que é tu mostrar para o cliente que de fato isso vai acontecer em algum momento e ele está aberto a falar sobre isso, reunir a família para uma primeira conversa, né, e aí, enfim, abrir também muito, o que a gente viu muitas vezes lá o empresário que muitas vezes construiu esse patrimônio, a família não tem noção, né, do tamanho do patrimônio que a gente está falando, e aí depois que sim, ele esteja aberto, ele trouxe a família, aí entra sim, trazer áreas que a gente tem através de parceria, que é escritório de advocacia, escritório de contabilidade, para entender dentro da parte contábil, jurídica, de que maneira a gente vai orquestrar isso. Na parte dos investimentos fica na mão do escritório, a gente tem lá profissionais CFP, inclusive, né, eu sou um planejador financeiro, mas sozinhos a gente não consegue estruturar tudo. Então a gente de fato traz alguém jurídico, a gente traz alguém de contabilidade, muitas vezes a gente traz alguém offshore também, porque envolve, né, o envio de recursos para fora ou de uma manutenção de um recurso que já está lá fora e de que maneira isso vai ser tratado. Então, de novo, é um ponto muito importante. Nós lá estamos vivendo isso muito a partir de agora. Né? Eu estou completando 17 anos de mercado nesse ano, então eu tenho meu sócio que tem 30 anos, então a gente já chegou hoje no nível onde os nossos clientes lá de trás já estão pensando nisso. Então a gente já está falando com os filhos deles, né, com os netos, e eu acho que é um passo muito importante, e o assessor de investimentos ele tem uma importância muito grande nessa transmissão ali entre pais, netos, filhos. Deixa eu inverter um pouco a pergunta. A gente está chegando no final, mas porque a gente está falando aí, quando você está na outra ponta, você já tem o patrimônio consolidado, como transmitir. Mas tem o problema contrário, quando você está começando, como é que você protege a sua segurança financeira a partir de seguro de vida e sucessão? Vocês olham isso também? Como funciona? Como tem sido a demanda desse tipo de produto? Perfeito, tem sido assim, bastante grande, né? E eu acho que, de novo, agora o brasileiro ele passou a olhar para essa parte de proteção como sendo uma vantagem. Acho que por muito tempo não se olhou nisso, até se desconfiou, né, da parte, por exemplo, do seguro de vida, da proteção patrimonial, mas hoje já faz parte do nosso discurso desde o momento da abertura de conta. Então, independente do tamanho do cliente, independente se é um cliente que vai começar, como tu comentou, a construir a reserva dele, a parte da proteção ela é muito importante. Né? Eu te trago até o meu exemplo quando eu fiz a minha migração de carreira, saí do banco e fui abrir o escritório, eu ainda estava no momento de construção patrimonial e naquele momento eu estava tendo minha primeira filha. Então, naquele
momento foi o momento que eu falei, bom, agora, antes de qualquer coisa, eu preciso proteger ela, caso venha acontecer alguma coisa comigo, e foi onde eu tomei a decisão, então, de fazer a minha proteção. Então, acho que quanto mais cedo, né, o indivíduo ele olhar para isso e entender o quanto isso é importante dentro das caixinhas, né, que ele tem na parte de investimentos, lá na frente, com certeza, ele vai ver o quanto isso fez sentido. E eu acho que o brasileiro está muito mais aberto a isso. Os escritórios, então, hoje, nós temos, né, uma área somente de proteção. Então, acho que hoje, a parte boa que eu vejo dessa mudança, da evolução do assessor de investimentos, é que hoje a gente consegue atender, então, desde isso, da pessoa física, até isso dentro da pessoa jurídica, até dentro de alguma negociação eventual na pessoa jurídica. Então, o assessor hoje, através das plataformas, consegue ter acesso, de fato, a uma enormidade de produtos dentro do mercado financeiro. Maravilha. Batemos esse papo hoje com o Rodrigo Azevedo, sócio fundador da GT Capital. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu acho que se a gente conseguiu, né, levar um pouco de conhecimento para alguém, a gente já ganhou o nosso dia, ganhou a semana, e é isso que mais importa. Com certeza, pessoal. Muito obrigado também a você, telespectador da BMC News, que nos acompanhou, mandou sua dúvida, seu comentário, deixou seu like. E se você ainda não deixou, deixa agora. Vamos deixar o closing aí, pegar a audiência em alta e, naturalmente, com os 300 likes prometidos aí. Então, deixe lá o seu like. Pessoal, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, seus comentários, suas dúvidas, eles são muito importantes para nós. Muito obrigado pela sua inscrição no canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição para nós buscarmos aí o 500 mil de inscritos. Nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje, fique agora com o closing aí para o fechamento de mercado e amanhã, no mesmo horário, nós estaremos aqui de volta com mais Você com o Dinheiro. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a GT Capital, aqui o Rodrigo Azevedo. Rodrigo, eu tinha comentado que esse bloco ia puxar alguma parte setorial também, porque a gente sabe que com esse aperto de crédito privado, por todos os fatores nós já conversamos, subida de juros, aperta a capacidade de pagamento da empresa, aumenta a inadimplência. Tem algum setor que se sai melhor nesse cenário? Olha, assim, quando a gente fala, né, quando a gente olha para o lado dos juros altos, né, teoricamente a gente teria os bancos performando bem. E o que a gente acabou vendo ao longo dos últimos anos, na verdade, não foi isso, né? A gente viu os bancos fazendo um trabalho não tão bom na parte de empréstimos, né? Se a gente for olhar, impactou muito no resultado dos três principais bancos do Brasil nos últimos últimos trimestres de resultado. O que a gente viu agora no último trimestre, de fato, foi uma melhora, né? Um apresento de melhora, o que inclusive fez com que os papéis andassem muito bem nessas últimas 3 semanas. De seguradora também, né? As seguradoras acaba sendo um setor que se beneficia muito de um momento de juros alto, mas no geral eu acho que muito mais do que olhar para os juros, né, nos setores, a gente viu praticamente todos os setores sofrendo muito com a estabilidade do país, né? E claro, a gente vai olhar para a parte política a partir de outubro ali, mas acho que essa instabilidade de não saber muito bem quais seriam as regras do jogo daqui para frente, as regras fiscais, acabaram por impactar de maneira negativa todos os setores, e até aqueles que muitas vezes seriam beneficiados pelos juros altos, né, pelo momento que a gente estava vendo na parte dos juros, acabaram sim sendo penalizados, né, sofrendo com o restante do cenário, não só nacional, mas se a gente olhar também para fora, o mercado, a maneira que o mercado estava se portando lá fora acabou por impactar aqui dentro. Então acho que a gente vem aí de um período de 6, 7 meses negativos, muito por essa instabilidade toda, e aí a gente acabou não vendo setores que teoricamente deveriam se destacar no cenário atual, acabaram também ficando retraídos. Acho que a partir de agora talvez a gente consiga enxergar alguns setores se destacando. Tem uma pergunta aqui no chat, bem interessante, do Blue Sky. O que muitas vezes você está investindo no crédito privado, ele está rolando ali, aí tem um problema também de marcação
tinha, né? Agora a gente está melhorando isso, a questão de marcação pela curva, e eventualmente você leva uma pancada, né? O gestor vinha performando bem, aí você tem uma queda de performance. O que fazer quando se trata de um fundo de crédito privado, né? Se faz sentido, você resgata, o gestor vinha vindo bem, levou uma pancada, a gente vai lá e resgata, ou tem que aguardar, vem um pouco aquela figura do ciclo de mercado das ações, que às vezes a ação balança, você tem que segurar lá o Helder gosta aqui, né? No buy and hold, né? E aí, o gestor vinha bem, o gestor de crédito privado vinha bem, começou a sofrer, mesmo quando comparado com os pares de mercado. O que fazer? Saca ou espera? Na minha visão, acho que o mais acertado ainda é aguardar. Acho que qualquer decisão que ela é tomada no impulso ou simplesmente por olhar uma questão isolada, ela acaba sendo prejudicial para o investidor. Então, claro, muitas vezes é difícil do investidor, pessoa física, lá na ponta, ele ter a informação correta do que aconteceu dentro do fundo, né? Muitas vezes ele vai se informar pela carta do gestor, que também vai demonstrar, muitas vezes, o que o gestor quer mostrar. Mas, de novo, eu volto tendo a figura do profissional ali da assessoria, que muitas vezes consegue ir um pouco mais a fundo na explicação de o que aconteceu dentro do fundo naquele momento. Então, acho que, né, como qualquer decisão, seja na renda fixa, na renda variável, para o investidor, ela deve ser tomada com calma, né? Então, acredito que pedir o resgate já no momento que ele viu essa variação, acho que não é o melhor caminho. Acho que tem que buscar alternativas de entender o que está por trás, seja, às vezes, a pessoa física indo ler o documento e, de repente, ali dentro já vai constar alguma coisa, entender de que maneira a carteira desse gestor está alocada, ou, às vezes, recorrer para o profissional, né, que vai ter, de repente, um pouco mais de informações, mas acho que toda decisão tomada simplesmente analisando apenas uma parte, né, do investimento, ela pode ser prejudicial, porque muitas vezes foi algo pontual de fato que o gestor já no curto prazo vai conseguir equalizar, que foi o que a gente acabou vendo. Assim, acho que as principais casas de crédito privado que estavam posicionadas assim, nesses ativos que acabaram apresentando oscilação no início do ano, eles rapidamente conseguiram já devolver o resultado no mês seguinte ou 2 meses depois. Então, acho que vale a pena, claro, de novo voltando lá, no momento que se aloca num fundo, a gente já busca encontrar fundos que tenham um bom histórico, tenham, né, uma equipe de análise bastante qualificada. E aí, quando acontece qualquer tipo de ruído, a gente já sabe, a gente sabe que a gente fez uma pesquisa antecipada sobre esse fundo, sabe que quem está por trás entende do mercado, então vamos ver de que maneira eles vão conseguir equalizar esse resultado ali na frente. O Helder mandou aqui, né? O buy é fácil, difícil é a parte do hold. É sempre assim, né? Isso vale muito para ações, crédito privado tem aí um pouco disso também. E como o Rodrigo está comentando, né? Muitas vezes você ficar passivo à carta do gestor ali é complicado. Então, eventualmente é bom você conseguir ter interlocução. A gente sempre tenta, quem acompanha aqui o Você com o Dinheiro sabe, a gente sempre tenta trazer gestores para baterem esse papo aqui e tentar quebrar. Não é só a resposta, mas muitas vezes é o jeito que responde. Perfeito. Se você... entender a cabeça de quem está por trás daquele fundo, enfim, daquelas decisões. Né? Acho que isso é até muito mais importante do que, de fato, ali o detalhe. Né? Exatamente. O Henrique está perguntando aqui sobre setores, né, que se beneficiam com a queda ou a subida da taxa de juros. O que vocês estão olhando aí que dá para aproveitar nessa eventual perspectiva de queda de taxa de juros aí pelos próximos meses? Na queda de juros, normalmente, os primeiros setores a se qualificar era o de varejo, mas que a gente viu sofrendo muito, né, nos últimos anos. Então, a gente não sabe também de que maneira essa queda dos juros vai beneficiar esse setor, se não vai ter também um tempo de maturação até que as empresas consigam se reorganizar, porque, de novo, elas foram muito pressionadas com essa puxada que houve do aumento da taxa de juros. Então, a parte de shoppings também, enfim, tudo que envolve o varejo, de certa forma, são setores que acabam se beneficiando da queda da taxa de juros. Então, acho que já vale a pena olhar para esses setores, né, pensando no que deve acontecer no final do ano, início do próximo ano, mas, de novo, sem que a gente não imagina que isso vai impactar de maneira rápida, né, na performance desses ativos, desses setores. Eu acho que vai haver também uma construção para que eles aproveitem e como consigam se fortalecer ao longo do tempo e entreguem um resultado interessante. Maravilha. Agora, vou pedir a gentileza, você tem uma bola de cristal aí? Tem uma pergunta aqui que você vai ter que dar uma polida aí na sua bola de cristal. Já que a gente está falando disso, né, mudança de juros e qual a velocidade que essas empresas vão poder aproveitar disso, vamos olhar para o motor.
o que vocês enxergam, o que vocês estão enxergando, como vai ser o comportamento, quais são as perspectivas para os ativos de renda fixa ao longo desse ano? Eu, particularmente, gosto muito da classe renda fixa, né? Então, eu acabo também olhando sempre olhei com muito critério, olhei com muito detalhe para esse setor dos investimentos. Então, eu acredito que seja ainda um ano muito positivo. Por mais que a gente esteja entrando, então, agora, já acredita-se que, se a gente for olhar a própria Focus de hoje, estava marcando 12,50 para o final do ano. O próprio banco, né, que é o BTG, também coloca 12,50 para o final do ano. Então, por mais que a gente esteja olhando um cenário de juros deve cair até o final do ano, eu acho que ainda existem boas oportunidades até lá, né, para o cliente, para que o investidor, no final das contas, ele consiga já montar uma carteira de renda fixa sólida e que vai entregar ao longo dos próximos anos um bom resultado. Então, acho que se a gente for olhar, mesmo dentro dos pós-fixados, que seria ali a classe mais básica de todas, acho que há boas oportunidades que fazem com que, mesmo que a taxa de juros ela vá para esse patamar de 12,5% lá no final do ano, ainda esteja entregando uma rentabilidade interessante no mês a mês. No final das contas, a gente vê o investidor brasileiro ainda muito preocupado, né, muito olhando para quanto que cada ativo rende no mês a mês. Né? Eles acabam sempre buscando aquela coisa do 1%, né? É o sonho do brasileiro. Então, acho que existem ativos desde da classe mais básica, que seriam os pós-fixados, que a gente consegue já garantir que vai ter pelo menos por mais 2, 3 anos, se a taxa de juros mantiver o que se acredita que ela vai ter, uma rentabilidade interessante. E depois, na parte de composição de carteira, como a gente já vem falando aí ao longo do programa, buscar alternativas para aquele investidor mais experiente dentro do crédito privado, seja com CDI+, seja com IPCA+, que, de novo, aí pelos próximos 3, 4, 5 anos, consiga garantir também uma rentabilidade interessante dentro da carteira de renda fixa. Uma vez que a tendência é que, no momento que a taxa de juros venha a cair, o mercado de renda variável ele volte à cena. Né? E aí, claro, entra a parte também ter uma carteira, ter uma parte da carteira, o investidor que tem apetite para isso, no risco, e acho que já vale a pena olhar. A gente veio aí, acredito que 4 semanas de Bovespa fechando positivo, então isso já é um pouco reflexo também do que se acredita que vai acontecer com a taxa de juros até o final do ano. Mas se você deixar também para comprar quando a bolsa estiver subindo, não adianta muito, né? Muito, perfeito. O Blue Sky agradecendo aqui pela pergunta. Lembrando que nós estamos aqui para atender vocês. Então, mande sua pergunta lá, a gente aproveita aqui o Rodrigo para tirar a dúvida mesmo. Tem sobre a própria GT, né? Hoje vocês são uma assessoria de investimentos, né? Um escritório de agentes autônomos vinculados ao BTG, não é isso? Perfeito, isso aí. Nós somos hoje o maior escritório do Rio Grande do Sul vinculado ao BTG Pactual. Rio Grande do Sul, né? Terra da Nelógica. Bom lugar. Mas vocês vocês trabalham com fundos exclusivos também ou não? Vocês geralmente fazem gestão só da carteira individual do cliente? Grande parte dos nossos clientes são pessoa física atuando de carteiras próprias. A gente tem fundos exclusivos dentro da nossa carteira, mas são poucos. E a gente passou a trabalhar com fundos exclusivos depois da nossa mudança para o BTG, que foi há 1 ano e meio atrás. Mas quando você faz fundo exclusivo, você faz orientado ao indivíduo ou você usa fundos exclusivos para compor a carteira do cliente? Não, normalmente você pegou a diferença? Porque às vezes você pode fazer. Você tem um conjunto de fundos exclusivos que seguem uma estratégia e você monta a carteira a partir daquele carteado de fundos exclusivos. Né? É diferente de você fazer um fundo exclusivo específico. O que a gente tem na carteira são os fundos exclusivos específicos para clientes. Então, clientes que têm uma posição bem relevante e que no pensamento já, inclusive de sucessão, enfim, de planejamento, faz mais sentido para ele, até de custos, né? Faz mais sentido para ele ter um fundo exclusivo ali, seguindo a estratégia determinada para ele em si. Agora, você falou em termos de custos. Aí você pegou num ponto que é interessante. Tem uma discussão, especialmente nos últimos meses, sobre modelagem de remuneração de todo esse mercado, não só do assessor, não só do AI, mas, por exemplo, no mercado americano, a figura do que nós chamamos aqui de consultor CVM, gestor de carteiras, e a figura do broker, advisor, que nos Estados Unidos é muito bem agrupada. Né? E essa questão de forma de remuneração é até mais turva que aqui. Porque você tem o mesmo indivíduo fazendo as funções distintas e, eventualmente, cobrando diferente cada um. Tem alguns papers interessantes que mostram justamente como isso, eventualmente, viesa as colocações.
Hoje, o seu cliente, por exemplo, você tem modelos diferentes, você pode optar por modelos diferentes. Ele é um modelo fee-based, ele é um modelo, por exemplo, por estrutura de comissão. Como vocês enxergam isso? Como vocês enxergam as mudanças de mercado nesse segmento? Perfeito, Felipe. Eu acredito que o nosso mercado ele vai andar, sim, para... nós podemos mostrar para o cliente os dois formatos, né? Eu acho que, na verdade, é o melhor que a gente tem a fazer. Eu, enfim, já fiz alguns estudos para clientes, onde fazia mais sentido a parte de manter a comissão, né? Seria um custo menor para o cliente, e para outros, claro, ter lá um FII único faria mais sentido. Então, acho que hoje... grande parte do mercado já consegue trabalhar com as duas. O nosso formato ele ainda está muito voltado ao de comissão. E aí, claro, entra, como tu comentou, a questão de ser transparente, de mostrar. Eu acho que as próprias mudanças recentes que a CVM trouxe através, né, das últimas diretrizes, ela caminha para que a gente vá para um mercado onde seja mais claro para o investidor. Então, dentre as regras que mudaram agora, inclusive uma delas é que o investidor ele vai ter acesso às comissões que foram pagas por ele através de um extrato que vai ser divulgado pelas corretoras. E eu acho isso perfeito, eu acho que é muito certo de mostrar. A gente já tenta sempre que possível mostrar para o investidor aonde está o nosso ganho, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, no trabalho do assessor, o investidor ele acaba não vendo aonde está a minha remuneração. Então, a gente faz, de novo, porque o nosso formato ele é um pouco diferente, ele é um formato muito mais exclusivo de atendimento. A gente já tenta mostrar onde eu estou ganhando e mostrar para ele que, de certa forma, ele não está sendo prejudicado. Então, mas eu acho que o melhor formato possível é onde seja o assessor ou seja o consultor, ou até se em algum momento essas duas profissões convergirem para o mesmo lugar, que eu acho que vai vir a acontecer na evolução do nosso mercado. Eu acho que poder mostrar os dois formatos para o cliente e, de fato, fazer a conta com ele, entender qual que é o que faz mais sentido para ele, eu acho que é o melhor dos mundos. Eu não vejo ainda o investidor brasileiro totalmente preparado para o modelo de FII único, porque eu vejo que muitos ainda têm um grande problema em ver lá uma cobrança, um valor X, mas ao mesmo tempo eu vejo que sim, é um formato que é muito interessante, é um formato que muitas vezes é aplicado para o advogado, para o médico, e eu acho que é o futuro sim do assessor de investimentos também. Então acho que o que precisa agora, claro, é uma parte cultural de mostrar para o investidor isso, e as plataformas também estarem preparadas para isso, mas eu vejo que o futuro é esse. O futuro de fato é ser o mais transparente possível para que o pilar principal de uma assessoria ele seja mantido, que é a confiança. Agora, você falou sobre preparar o investidor. Tem um ponto, eu sei que vocês na GT têm feito um trabalho interessante, eu acho importante a gente divulgar nesse sentido, um trabalho importante na área educacional. Você pode contar um pouquinho do projeto de vocês na área educacional para o nosso telespectador, inclusive depois deixar ali, quem quiser saber um pouco mais, até aproveitar do conteúdo, também poder ir atrás e se informar? Perfeito. Eu acho que, Felipe, esse é um ponto legal porque isso vem lá do nosso DNA ainda dentro do banco, né? Eu e um dos meus sócios, a gente já teve uma experiência dentro do próprio banco, formando investidores e formando profissionais do mercado financeiro. E aí, pós-banco, antes que a gente começou a empreender através da GT Capital, a gente quis manter isso muito ativo. Então, hoje a gente tem, através de eventos, né? Eventos que são muitas vezes para dentro de empresas, a gente faz em company, então a gente vai lá e leva para funcionários das empresas dos nossos clientes a parte de educação financeira. Então, claro, a gente coloca ali também alguns módulos, então inicialmente uma introdução, depois algo mais voltado ao mercado financeiro, até depois chegar de fato na parte dos investimentos, e não só nesse formato em company, mas muitas vezes fazendo com clientes e a família dele. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que, independente da idade do cliente, do tamanho do patrimônio dele, do momento de vida, muitos ainda precisavam ter uma educação financeira. E mais do que isso, a família precisava. Então, como o nosso formato ele se assemelha muito ali de um family office, a gente tem feito muito um trabalho de educação familiar. Então, pegar de fato a família do cliente, os filhos, que muitas vezes estão um pouco desligados do que é o patrimônio da família, e juntos, todos eles juntos, fazer ali de novo, do básico até onde hoje eles estão, né, que são clientes que já têm um patrimônio grande, fazer um trabalho de educar toda a família para entender como é que eles chegaram ali, como é que eles vão fazer esse patrimônio andar. Então, a gente tenta atuar em todas as áreas, pegar desde lá do investidor iniciante, e a gente tem dentro do escritório um segmento específico para atender esse cliente, que a gente educou ele, que mostrou como é que começava a investir, mas também algo mais voltado ao investidor, já que já tem um patrimônio consolidado e quer passar isso para a família, né, e para os sócios. E sobre passar, né? Um desafio que eu tenho visto muito mais fortemente nos últimos anos é o planejamento sucessório, né? Antigamente a gente tinha esse problema
para companhias. Então você fundou a companhia, ficou 20, 30 anos, 50 anos tocando sua empresa, só que você não vai passar, você não vai ser eterno. Então você tem que ceder a companhia, tem até a série, né? De outra emissora, mas não tem problema, Succession, né? Sobre a sucessão de uma empresa de mídia, né? Mas isso também acontece na sucessão patrimonial. O problema de preparar, não é isso? Os seus filhos, seus familiares para conviverem com aquela fortuna que você foi criando ao longo da vida, né? Vocês têm visto esse desafio? E outra coisa, como você consegue auxiliar? Acho que depois vale até a gente montar aqui um programa só sobre esse tema, mas como você consegue auxiliar o planejamento sucessório do patrimônio e quais outras ferramentas você usa? Você tem ali um escritório de, digamos, advocacia que apoia vocês, né? Como é que você orquestra isso para aliviar um pouco esse problema que parece, olhando de fora, você fala, puxa, mas que problema? Não, você tem que transmitir alguns milhões. Não, mas isso é uma baita complicação dentro da família, né? Perfeito. Não é um trabalho fácil, Felipe, porque, enfim, ele envolve ali a falta de alguém. Então, acho que esse trabalho ele começa assim com o assessor, uma vez que o assessor ele tem condições de, quando ele está próximo do cliente, ele entender, né, o momento de vida, entender tudo que envolve a vida desse cliente, mas depois desse primeiro passo, que é o passo mais difícil, com certeza, que é tu mostrar para o cliente que de fato isso vai acontecer em algum momento e ele está aberto a falar sobre isso, reunir a família para uma primeira conversa, né, e aí, enfim, abrir também muito, o que a gente viu muitas vezes lá o empresário que muitas vezes construiu esse patrimônio, a família não tem noção, né, do tamanho do patrimônio que a gente está falando, e aí depois que sim, ele esteja aberto, ele trouxe a família, aí entra sim trazer áreas que a gente tem através de parceria, que é escritório de advocacia, escritório de contabilidade, para entender dentro da parte contábil, jurídica, de que maneira a gente vai orquestrar isso. Na parte dos investimentos fica na mão do escritório, a gente tem lá profissionais CFP, inclusive, né, eu sou um planejador financeiro, mas sozinhos a gente não consegue estruturar tudo. Então a gente de fato traz alguém jurídico, a gente traz alguém de contabilidade, muitas vezes a gente traz alguém offshore também, porque envolve, né, o envio de recursos para fora ou de uma manutenção de um recurso que já está lá fora e de que maneira isso vai ser tratado. Então, de novo, é um ponto muito importante. Nós lá estamos vivendo isso muito a partir de agora, né? Eu estou completando 17 anos de mercado nesse ano, então eu tenho meu sócio que tem 30 anos, então a gente já chegou hoje no nível onde os nossos clientes lá de trás já estão pensando nisso. Então a gente já está falando com os filhos deles, né, com os netos, e eu acho que é um passo muito importante, e o assessor de investimentos ele tem uma importância muito grande nessa transmissão ali entre pais, netos, filhos. Deixa eu inverter um pouco a pergunta. A gente está chegando no final, mas porque a gente está falando aí, quando você está na outra ponta, você já tem o patrimônio consolidado, como transmitir. Mas tem o problema contrário, quando você está começando, como é que você protege a sua segurança financeira a partir de seguro de vida e sucessão? Vocês olham isso também? Como funciona? Como tem sido a demanda desse tipo de produto? Perfeito, tem sido assim, bastante grande, né? E eu acho que, de novo, agora o brasileiro ele passou a olhar para essa parte de proteção como sendo uma vantagem. Acho que por muito tempo não se olhou nisso, até se desconfiou, né, da parte, por exemplo, do seguro de vida, da proteção patrimonial, mas hoje já faz parte do nosso discurso desde o momento da abertura de conta. Então, independente do tamanho do cliente, independente se é um cliente que vai começar, como tu comentou, a construir a reserva dele, a parte da proteção ela é muito importante, né? Eu te trago até o meu exemplo quando eu fiz a minha migração de carreira, saí do banco e fui abrir o escritório, eu ainda estava no momento de construção patrimonial e naquele momento eu estava tendo minha primeira filha. Então, naquele momento foi o momento que eu falei, bom, agora, antes de qualquer coisa, eu preciso proteger ela, caso venha acontecer alguma coisa comigo, e foi onde eu tomei a decisão, então, de fazer a minha proteção. Então, acho que quanto mais cedo, né, o indivíduo ele olhar para isso e entender o quanto isso é importante dentro das caixinhas, né, que ele tem na parte de investimentos, lá na frente, com certeza, ele vai ver o quanto isso fez sentido. E eu acho que o brasileiro está muito mais aberto a isso. Os escritórios, então, hoje, nós temos, né, uma área somente de proteção. Então, acho que hoje, a parte boa que eu vejo dessa mudança, da evolução do assessor de investimentos, é que hoje a gente consegue atender, então, desde isso, da pessoa física, até isso dentro da pessoa jurídica, até dentro de alguma negociação eventual na pessoa jurídica. Então, o assessor hoje, através das plataformas, consegue ter acesso, de fato, a uma enormidade de produtos dentro do mercado financeiro. Maravilha. Batemos esse papo hoje com o Rodrigo Azevedo, sócio fundador da GT Capital. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu acho que se a gente conseguiu, né, levar um pouco de conhecimento para alguém, a gente já ganhou o nosso dia, ganhou a semana, e é isso que mais importa.
Com certeza, pessoal. Muito obrigado também a você, telespectador da BMC News, que nos acompanhou, mandou sua dúvida, seu comentário, deixou seu like. E se você ainda não deixou, deixa agora. Vamos deixar o closing aí, pegar a audiência em alta e, naturalmente, com os 300 likes prometidos aí. Então, deixe lá o seu like. Pessoal, muito obrigado então mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, seus comentários, suas dúvidas, eles são muito importantes para nós. Muito obrigado pela sua inscrição no canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição para nós buscarmos aí o 500 mil de inscritos. Nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje, fique agora com o closing aí para o fechamento de mercado e amanhã, no mesmo horário, nós estaremos aqui de volta com mais Você com Dinheiro. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.